Amigos, boa noite. Eu queria manifestar minha alegria de ver tantos rostinhos, amigos e queridos juntos. Isso é muito bom, né? Semana passada nós iniciamos, né, o estudo e fizemos uma visão, né, compartilhamos uma visão espiritual, talvez, desse momento. Então fizemos um panorama sobre a questão espiritual, por que, o para quê de estarmos estudando a Amélia Rodrigues aqui nessa instituição, por conta dos muitos trabalhos que a gente está, das tarefas que a gente está abraçando e dos compromissos espirituais da própria região, né? Então, assim, na espiritualidade é muito comum nas colônias espirituais as pessoas se reunirem para falar dos ditos e feitos de Jesus. É um hábito, né, das colônias. E a gente conseguir trazer o estudo dos ditos e feitos de Jesus, né, num contexto que a gente sabe que é um contexto desafiador, é algo que a gente precisa dar graças, né, porque é uma oportunidade grandiosa para que a gente possa rememorar na busca do nosso coração, né, a fidelidade ao nosso Mestre. A gente precisa fazer com que os ditos e feitos de Jesus sejam plasmados na nossa tela mental, a ponto de, nos momentos desafiadores, o tempo inteiro, quando somos, né, convocados a prestar contas a essa fidelidade, a gente tem o recurso que a gente necessita. Porque não existe outro caminho, não existe outro modelo, não existe outra alternativa. Ou é Jesus, ou é Jesus. Então é um fato. Então, assim, de forma inteligente, né, já que nós temos esse recurso, vamos nos reunir para tratar dos ditos e feitos de Jesus, né? E a Amélia Rodrigues, como a gente falou semana passada, ela faz isso muito bem. Primeiro porque ela é poetisa, e aqui na Terra ela já demonstrava um caráter diferenciado, intelectual e moral de uma mulher à frente do seu tempo, né, que encantava. Numa época totalmente adversa para as mulheres, ela era totalmente pelas mulheres. E assim, ela já mostrava também uma tendência ao evangelho em toda a sua obra. Aí desencarna, 30 anos depois, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela começa a inspirá-lo nas palestras que tinham temas evangélicos. Então ele dizia que ela plasmava na tela mental dele as cenas do evangelho e ali ele ia discorrendo. E tem um fato muito curioso que eu acho muito interessante quando ele contava. Tio Nilson, que é um dos fundadores da obra social Marcelo Civil, que com ele fundou a obra e particularmente toda a parte muito prática da instituição, a planta da instituição quem fez foi ele, e qualquer parafuso ele estava ali com um martelo, ele andava com um chapelão enorme para cima e para baixo, sabe? Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele tinha, quando Divaldo narrava alguma coisa sobre Jesus, uma certa resistência. Ele sempre teve uma certa resistência. E aí, com o tempo, em uma viagem que fizeram, Joana revelou ele ser o filho de Joana de Cusa, ela, na personalidade vivendo com Jesus, que morreu queimado. Então, ele pedia que ela abjurasse a Jesus, no momento que os soldados romanos pediam, e ela se negou. Então, esse momento acabou ficando muito forte nele. Então, ele tinha uma certa resistência. E aí, durante muito tempo, com a sabedoria do Divaldo, ele insistia em narrar o que a Amélia passava para ele. Aí, em determinado momento da caminhada deles, ele chegou para Divaldo e disse: Di, pode parar.
eu já amo Jesus. Então, assim, é uma transformação, né? Foi um salto de transformação muito grande. E é muito bonito testemunhar, assim, essas histórias e tudo, para a gente perceber a fidelidade dos ditos e feitos que ela traz, né? E ela traz muito recortes históricos, o tempo todo, recortes históricos, recortes da geografia da Palestina, né? Então ela faz essa ponte o tempo inteiro. Então o tempo todo a gente vai estar com um mapinha, a gente vai estar analisando, porque ela está o tempo todo falando das cidades. E como eu falei semana passada, a gente tem detalhes específicos que talvez em nossa formação católica a gente ouviu, né? Alguém que foi evangelizado pela Igreja Católica, eu fui pelas freiras ursulinas. Então a gente ouviu algumas coisas, repete muitas coisas, mas não sabe o que a gente está falando realmente, né? Não sabe que a Betânia, a casa dos irmãos da Betânia, de Maria, de Marta e de Lázaro, 3 irmãos amigos de Jesus, né? A Betânia fica a 1 hora de Jerusalém. Então, é a distância Macaé e Macabu, e eles andavam a pé, né? Então a gente precisa ter um mapa, né? Quando fala de uma região da Samaria, da mulher samaritana, foi ter com Jesus ao sol de meio-dia na Samaria. Samaria não é uma cidade. Samaria é uma região. Assim como a Galileia é uma região, assim como a Judéia, assim como a Pérea é uma Nesse primeiro capítulo a gente até brincou, né? Que um deverzinho de casa, que a gente gravasse o capítulo com a nossa voz no gravador do celular, que a gente quase nunca usa, mas ele tem uma finalidade. Gravava com a nossa voz e ao longo do dia a gente está na pia lavando a louça, está no banheiro tomando banho, entre uma coisa e outra, no carro, no trânsito, a gente coloca o áudio com a nossa própria voz e ouve o capítulo que é gravado com a nossa voz. Por quê? Porque o cérebro da gente ama a nossa voz, né? Porque a nossa voz, ele reconhece a nossa voz. Então tudo que a gente grava com a nossa voz é maravilhoso. E a gente falou de neurociências, a gente falou de neuroplasticidade, a gente falou de epigenética. Por quê? Porque todo conhecimento científico hoje do comportamento humano leva a esse pensamento, que nós, na condição de filhos de Deus não é Criador? Criou tudo, né? Somos filhos de quem? Do Criador. Nós somos herdeiros de um Pai que é Criador. Então nós co-criamos. Vós sois deuses. Nós co-criamos. Em uma escala menor, sim, nós co-criamos. A gente co-cria tudo que a gente quiser. O que a gente pensa, a gente plasma. Plasmou, pensou, plasmou. Pensou, jogou para o universo. E é assim o tempo todo. Isso pode nos tranquilizar e pode nos angustiar. Por quê? Porque nós somos a média vibratória de todos os nossos pensamentos. É o que a gente pensa, é o que nos apresenta antes da gente chegar. Antes da gente chegar, já nos apresenta. Então, quando a gente pensa na vida de Jesus, que é o curador por excelência, é o psicoterapeuta, é o restaurador das nossas almas, imagine você ouvindo um capítulo que fala da vida do Mestre, com a sua própria voz, que seu cérebro gosta. Jesus é curador e restaurador de almas, ele não é remendão de corpos, ele é curador e restaurador de almas. E você ouvindo seu perispírito, que é a forma do seu corpo, que se expande e se manifesta, ele tem todas as informações de suas vidas que se passaram, todas as informações de até possíveis doenças que você pode desenvolver. Se você
você tem a capacidade de transformar as malhas do seu perispírito, restaurando sob a égide de Jesus. Isso é possível. Isso é totalmente possível. Daí vem a frase: o amor cobre uma multidão de equívocos. É por isso. Então é muito lógico quando a gente pega neurociências, pega Jesus e junta tudo, né? Alexandre Moreira, ele é um dos maiores pesquisadores de saúde e espiritualidade que a gente tem. Sigam muito ele, né? Ele fala isso sobre o coping religioso, né? Alguns instrumentos de religiosidade e espiritualidade que podem restaurar e curar a nossa vida. Não, já foi cientificamente provado já que a raiva, a mágoa e o ressentimento são os maiores causadores de tumores cancerígenos. Aí quando a gente sabe disso, a gente tem que lavar, a gente tem que perdoar, até que a gente não queira, a gente tem que se exercitar para isso, para cultivar a amizade, para cultivar o perdão, deixar a mágoa sair de dentro, para entender que o outro não tem que corresponder às nossas expectativas. Então isso daí é um exercício. E basta só falar Senhor, Senhor? Não adianta. E lá dentro, ficar tudo lá dentro, cara, o ressentimento, cara. Tipo assim, às vezes a mulherada morre muito de monte, já a mulherada aguenta muita coisa, vai guardando, né? Então se todo mundo tiver a noção, né, disso, exercício mental, exercício espiritual, a gente não é capaz de fazer. E, gente, é o tempo inteiro. Quando fala de vigilância, é o tempo inteiro. Epa, reagi, ansiedade, veio raiva. O que foi? Qual foi o gatilho? Gatilho emocional, medo, inveja. Por que mexeu comigo isso? É o tempo todo. A gente abre o olho, está vendo, tá? Eu vejo quando eu falo assim, batendo eu, estou aquecendo. A dor, na hora que você está descompensado, você tira, né, você está harmonizado, né? Você olhou, olha para frente, busca a origem dessa dor. É nosso. É nosso, é seu, segura. Mas a gente tem que fazer o exercício de olhar para dentro. A partir do momento que a gente olha, começa a identificar, aí você aceita, né? Você aceitar, e aí é o início da cura. Né? O início da cura, início, né? Eu falei essa semana, a cura ela não é linear. Não é. É aquele, né? O tempo todo. E aí a Amélia chama esse primeiro capítulo interessante de As Boas Novas. A gente sempre ouve, né? A boa nova, a boa nova. Mas por que as boas novas? E aí ela faz um panorama do que aconteceu antes de Jesus chegar. O que aconteceu antes de Jesus chegar no planeta? Porque um evento de uma magnanimidade cósmica, de um ser puro, crístico, voltar como o homem, voltar na mesma densidade energética dos corpos que vibram naquele planeta. É como você pegar um sol de tanta grandeza e condensar para caber dentro de uma larva, né? Olha que evento cósmico. Então, para que acontecesse um evento cósmico que iria dividir a história da humanidade antes dele e depois dele, teria que haver uma preparação todo do planeta, porque é o próprio governador que vem. É o próprio co-criador do planeta com Deus que vem. É aquele que conhece a gente intimamente mais do que ninguém. Sabe desde quando o hausto de Deus nos permitiu a vida,
Ele sabe do primeiro momento até agora. Te conhece. E mais importante, te conhece e te quer. Ele te quer. Ah, mas fulano disse que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele me quer. Ah, eu reconheço que eu sou assim, assim, assim. É desse jeito ele te quer. Ah, mas eu não estou num lugar para criar, para pensar, não sei o que. É nesse lugar que ele te quer. Ah, mas eu estou andando nas companhias, não sei o que. É com essas pessoas que ele te quer. Não tem condição do que ele te quer. Então, isso é muito forte. E aí, Jesus, né, ele vem na Palestina, ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré e desencarnou em Jerusalém. Então, ele passou por toda a Palestina. A história de vida dele é a história de redenção da humanidade, com certeza, e foi escolhido o lugar geográfico da Palestina, que naquela época estava sob o domínio do Império Romano, que na época se conhecia como a civilização que mais estendia os seus braços. Então, essa região, e especificamente a Galileia. Por que a Galileia? A Galileia, naquela região toda, era uma região diferenciada. Era uma região de muita beleza geográfica, de muitas flores. Era uma região onde as pessoas eram acostumadas a lidar com as coisas simples, com a terra, com a lida, com a pesca. Eram pessoas que tinham muitas dores, mas as dores, eles se compartilhavam em suas dores, né? A Judéia já era uma região mais áspera, geograficamente mais difícil, e 11 deles eram galileus. Somente um era da Judéia, era Judas. Os 11 eram galileus. Então foi na Galileia que ele parou para escolher os seus. Interessante, Pedro de Geraldinho, esqueci o sobrenome do Pedro. Pedro fez uma análise que Jesus, para escolher os 12, ele passou tempos em oração para tomar uma decisão tão importante. A escolha dos 12, que certamente já estava programada, né? São 12 arquétipos. São 12 de nós mesmos, 12 muito parecidos com a gente. E isso é muito importante. Muito importante. 12 amigos. O documentário da série The Chosen traz o Jesus de uma perspectiva tão bonito, né? Tão bonita. Tão humano, né? Tão humano. Sabe, meu amigo, né? É muito lindo de ver essa perspectiva de Jesus, porque é a perspectiva que está aqui, desse Jesus que está aqui, né? E aí, Amélia diz, né? Ele nasceu no momento em que o imperador romano era Augusto, né? Ou seja, Roma e seu império. É Roma e toda a região conquistada por Roma. Estava sob a égide de Augusto. E ele morreu no Império de Tibério. Né? Então são dois, ele viveu duas fases do Império Romano, do imperador. E aí a gente precisa entender algumas coisas, porque quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente fala do rei Herodes, né? A gente fala do rei Herodes, que mandou matar as criancinhas com medo, que era muito comum, né? Eles acreditavam nas profecias, os profetas eram muito respeitados, as escrituras dos profetas eram muito respeitadas. E na escritura estava lá que estaria a caminho o Messias, que seria o rei autêntico dos judeus. E Herodes, cheio de conflitos, faz esse ato
que a gente se confunde. Qual é o Herodes? O Herodes Antipas, o Herodes que manda matar João Batista, que é outro, é da mesma linhagem, Sei. mas é outro. E a gente se confunde muito. Então a gente vai perceber que coisas desse tipo que eu falei aqui agora, a gente vai desmistificar. A gente vai dizer, sabe aquela coisa, insight? Agora eu entendi, agora eu sei. E é muito interessante quando a gente se apropria do que é nosso. Porque isso é nosso. Por que é nosso? Porque precisa ressoar na nossa alma. A gente já tem. Enquanto humanidade, faz parte do nosso consciente coletivo. A gente já tem isso. Mas quando a gente se apropria do que é nosso, a gente está em casa. Isso é muito importante para as dinâmicas das nossas vidas. Todas as dinâmicas das nossas vidas. Mas tipo, ao invés de falar da vida dos outros, vamos falar da vida de Jesus. Sim. Sim. E a gente fica em dúvida, né? Se a gente tem alguma coisa com Cristo, né? É bom que a gente vai tirando um pouco disso. É desse jeito. Exatamente. E aí, né? Deixa eu ver aqui, vamos. Aí, como eu falei, né? Roma era a maior potência da época. Pôncio Pilatos era um representante de Roma, né? O Sinédrio era um órgão político e religioso, era tudo misturado, né? E aí a Amélia traz, ela cita algumas personalidades que fizeram a diferença no planeta. Aí ela fala de planeta, porque ela vai de Babilônia, China, Índia, tudo. Ela fala o que foi que aconteceu antes de Jesus, né? E o que essas pessoas fizeram. O primeiro que ela cita é Hammurabi. Quando a gente vai pensar em Hammurabi, eu pensei no pré-vestibular. O primeiro código de leis do mundo é o código de Hammurabi. A percebeu, né? É o código de Hammurabi. Ela fala de Hammurabi. E Hammurabi, interessante que a maioria dessas pessoas que ela vai falar aqui, né? Hammurabi amplia os limites do seu país em guerras cruéis. Olha a dualidade. E inscreve em estelas de pedra, estelas são pedaços, né, de pedra, um código que é o primeiro de que a humanidade tem notícia. De Hammurabi ela vai para Krishna. E o interessante é que a gente, quando pensa em Krishna, a gente acha uma figura mitológica, né? E muitos ficam assim, será que existiu, que não existiu, né? Então aqui ela atesta, ela fala de Krishna. E aqui não está na ordem cronológica. Hammurabi, 1700 a.C. Krishna, 3.228 a.C. Muito antes. Muito antes. Então ela não traz em ordem, né? Eu não sei qual o critério que ela elegeu para elencar cada um. Fiquei assim, qual será o critério? Por quê? Hammurabi, Krishna, né? Aí depois de Krishna, né? E Krishna, a gente fala de Krishna, a gente fala do hinduísmo, né? No norte da Índia. E a gente pensa no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, que é um livro sagrado que conta um diálogo, que é uma história entre Krishna e seu discípulo Arjuna. Joana fala muito do Bhagavad Gita, quando ela traz sobre as psicologias, ela remonta muito ao Bhagavad Gita, ela fala muito desse diálogo, né? Que esse diálogo é muito sábio, então ela faz esses recortes. Aí depois de Krishna, ela vai para Akenaton, um faraó, né? Egito. E Akenaton é 1337 a.C. Aí depois ela vem para Abraão, né? A gente pensa em Abraão, a gente pensa no judaísmo, a gente pensa no fundador daquelas religiões, lá do início daquelas religiões. Abraão é 1800 a.C. Akenaton é 1337, né?
interessante, gente, eu achava que Buda era muito antes de todo mundo. E Buda é só 563 anos antes de Cristo. Eu achava que ele era depois. Você achou que era depois? Achava que era antes, saiu antes. Mas bom, foi antes mesmo, né? Antes. Aí de Buda, ela já fala de Confúcio. Aí já é lá com a China, né? E toda a civilização do leste asiático. Então são pessoas que fizeram a diferença. Cada um na sua perspectiva. Eles trouxeram as boas novas, vieram anunciando As boas novas. as boas novas. Não, foi paralelo, Preparando a humanidade, né, o planeta para poder de Jesus. Em cada canto, né? Em cada canto do planeta. E Lao Tse, a mesma coisa. Aí vem Pitágoras, aí vai chegando, né? Pitágoras, Sócrates, né? E o interessante, né, de perceber Sócrates, é que Sócrates, ele já falava, né, se atribuía a ele a frase conhece a ti mesmo, né? Que estava inscrita no oráculo de Delfos, que era um oráculo destinado às reverências ao deus Apolo. Porque Roma era politeísta, né? Mas aqui na Grécia, né? Aqui já os deuses gregos. E Sócrates também, a frase eu sei que nada, só sei que nada sei, né? Então, olha a abrangência desse pensamento de Sócrates com a perspectiva de Jesus, né, com tudo isso. E Sócrates foi 399 anos antes de Cristo. Né? E o oráculo de Delfos é mais antigo. E essa frase está escrita. Conhece a ti mesmo. E por que é tão importante o conhece a ti mesmo? E por que isso se alinha também com o trabalho de Joana? Quando Joana ela vem nos trazer um conteúdo psicológico muito grande. E uma coisa que eu queria falar, quando eu falei de Joana, eu lembrei. Marcinha falou, né? Que quando eu leio o primeiro capítulo, eu também. Na época que eu li, tantas palavras difíceis, eu botei aqui bíncaros, Cláudio, alcatifando, vastos, tantas palavras, né? Eu procurar tudo para poder entender meu nível. No Google tem. Google tem tudo. Eu preciso de dicionário. Agora Não, está no A mistério. gente apresentou Quem quiser eu ainda tenho a leve. Eu também. não achei para comprar uns 10 anos atrás, mas Mas no Google tem. tem tudo, eu descobri. Mas, gente, por que isso acontece? Por que espíritos tão sábios escrevem de forma tão difícil que a gente acha difícil? Tem uma explicação. Nós evoluímos intelectualmente e moralmente. Nós precisamos evoluir intelectualmente. É isso aí. Quando Então, a gente vem aqui, a gente está evoluindo. a gente é obrigado a se familiarizar com esse tipo de linguagem. Não, as primeiras palestras que eu assisti do Divaldo, eu ficava olhando assim que não gosto. Eu falava assim, Jesus, eu não entendo nada. Pelo amor de Deus. Aí quando a gente questiona Ele a vai fé, se empolga e eu né, a misericórdia do Espírito. Questiona Joana, né? Eu fico pensando assim, que quando a gente vai em busca de alguma coisa que a gente não sabe, a gente se envolve com aquele buscar do que não foi óbvio, né? Porque dizer só óbvio, a gente vai continuar no raso. E quando você pensa que aquele espírito escolheu essa palavra e não a quero, tem algo mais sendo dito. E isso é lindo. É lindo. E a gente tem que lembrar Eu sei que isso dá trabalho, sei. Mas isso a Amélia Eu escrevo Agora, É mal metido, né?
formações acadêmicas? Mas quando você vai fazer por exemplo, você vai fazer um estudo, uma palestra, você tem que falar do jeito que o pessoal vai A gente mexe, a gente fala a palavra bonita, explica depois. porque senão a gente não vai Mas explica, você explica, precisa ser assim, aí tá a tradução. Aí ela vai citando, gente, algumas outras personalidades. Ela botou aqui Alcibíades, canta as musas e fomenta a guerra. As dualidades, né, gente? Aí ela botou Periandro, se eleva à categoria de um dos 7 sábios da Grécia e comete os homicídios ignominioso, assassinato de mulher. Júlio César atrela aos pulsos o carro de destruição e se alça à condição de divindade. Alexandre Magno, que a gente conhece como Alexandre o Grande, né? Olha o que ela botou. Conquistou o mundo sem conseguir, no entanto, intimidar um povo que eram os gimnosofistas, filósofos que na Índia se abstinham de carne e dedicavam-se à contemplação mística. Ele conquistou o mundo, mas não conseguiu intimidar esses povos que habitavam as margens do rio. Ele era apaixonado por Homero, que era um poeta, e Ilíada e Odisseia, e dizia encontrar na Ilíada inspiração ao amor e à guerra que lhe dava glórias. Logo passou. E aos 33 anos sucumbiu depois de ter perdido o correspondente às várias vidas. Conquistou tudo o que se pensava que era conhecido do mundo, o homem conquistou. Tem um filme, não tem, Alexandre? É antigo. Aí, ela faz uma análise aqui que eu achei interessante. Depois dele, ou seja, depois de Jesus, ela para e fala, depois dele, Marco Aurélio registra os pensamentos que fluem da mente privilegiada sob a elevada inspiração dos emissários sábios, enquanto peleja nos campos juncados de cadáveres as hostes selvagens em nome da hegemonia política de vândalos elevados ao poder. Aí ela bota uma observação. Triunfadores de um dia erigem monumentos à própria insânia, que a soberba qualifica de glória, mas que ruem quando os construtores se consumem. Tudo passa. A grande esfinge fica. A grande esfinge, o Egito, né? Aquele monumento lá. Eu estava lendo anteontem sobre os egípcios. Eu estava lendo sobre alquimia e tal. E estava falando que o povo egípcio, as casas eram muito simples, eram de barro. As casas eram casas que não eram feitas para durar, sabe? Já as pirâmides, que eram túmulos, Eram feitos para criar felicidade. então o pensamento deles era o pensamento do pós-vida. Por isso que nenhuma habitação dos egípcios ficaram. Que não é interessante essa analogia? Mas o pós-vida dele era uma matéria. Porque eles faziam o que eles tinham no corpo, não era só plano espiritual. Era de levar para tudo que me pertence. Era assim, completamente material. Mas não era matéria assim, material, né? Mas era como se fosse assim, uma abertura. Já era uma visão que existia alguma coisa a mais. Que existia. Nessa vida. E aí, se a gente for voltar no tempo e na explicação de Emmanuel, quem foram os egípcios? Os exilados de cabelo. Os capelinhos, né? Com todo um domínio intelectual e moral. Não, por isso que veio para cá, compatível, né? E é por isso. E aí, ela diz assim, ele chega sendo silencioso, puro, e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha
nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência. Interessante que esse adjetivo, por excelência, Joana fala também. Quando ela trata de Jesus, um psicoterapeuta por excelência. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando a destruição dos elos da inferioridade que emanam o homem nas mais cruéis cadeias. Olha essa frase. Embosca-se na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos milênios. Fulcro é como se fosse um ponto gerador de tudo. Né? Ao suave balido da sua mansa voz. Balido é o som que se usa para colher, né, as ovelhas. As ovelhas. Né? Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, erguem-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo os alicerces da humanidade feliz do porvir. Admoesta e ajuda, verbera rigoroso e socorre. Agora essa. Permuta o contato dos anjos pela comunhão do populacho da verdejante e calma Cafarnaum. Ele troca o contato dos anjos no Cafarnaum. Cafarnaum, olha aí no mapa, onde é que está Cafarnaum? Está aqui pertinho do mar da Galileia. Está na Galileia. Tá. Pela calma, verdejante calma Cafarnaum. Então, a gente não falou que a Galileia era bonita, né? A Amélia ela sempre fala assim, trocando os esplendores da Via Láctea pelas madrugadas rubras do lago viscoso. Gente, ó, é um laguinho. Nossa! Prefere os entardeceres ardentes de Jericó, a epopeia célebre dos astros em infinito meio-dia. Ele trocou tudo isso pela gente. Né? Aceita o pó das estradas ermas e calcinadas de Caná, Magdala, Dalmanuta, e as suas fronteiras que se perdem no sistema solar. Ele as estreita entre Mar e o Hebron. O Hebron é um monte. Entre a Síria e o país de Moabe, que é o que significa a Jordânia hoje. Deixa a gleba paradisíaca para tomar de um grão de mostarda e elabora com ele uma cantata, sofrendo calor asfixiante e espanhado, pede a uma figueira frutos que fora da época não se pode dar. Por falar em calor asfixiante, né? A gente pensa naquela vivência da Samaritana, que Jesus está sentado no poço ao sol de meio-dia. E sol de meio-dia não é o calor de Magalu, não, gente. É para isso. São sol de meio-dia no verão, você vai saber o que é isso. Fica um sol de meio-dia, gente. Tem que dar pior, olhar pior. Pensa na cena, você descendo um vaso de água que você vai encher, num calor, e você vai na hora de meio-dia, porque sabe que ninguém vai estar dentro. Porque você, no seu lugar onde você vive, é hostilizado, ridicularizado, julgam sua vida. A samaritana, né, dizia que tomava mais dos outros. E você vai naquele lugar ali para ninguém te ver, escondida. Quem te espera? Nossa! Quem te espera? É lindo demais, gente.
era judeu. Ela, samaritana. Ela olhou e viu que ele era judeu. E mesmo assim ele falou com ela. Ela tomou um susto. Tá ali, é judeu, ainda fala comigo. Eu sou samaritana. Tá. Sem noção. Né? É assim. Então é isso. E aqui, ó. As suas boas novas são orquestradas pela musicalidade espontânea da natureza, no cenário das primaveras e dos verões, entre as aldeias e o lago, no coração exuberante da terra em crescimento. Agora, essa parte aqui, que eu achei muito interessante. A Amélia, ela não apresentou nenhum dos 12 nesse primeiro capítulo. Vocês perceberam? Ela não falou de nenhum dos 12. Mas ela falou de um. Ela fez referência. E traído, magoado, encarcerado, vencido numa cruz, elege uma tranquila e luminosa manhã para ressurgir, buscando um antigo obsidiado para dizer-lhe que a vida não cessa e que o reino de Deus está dentro do coração, reafirmando insofismável ficar conosco todos os dias até o fim do mundo, retornando assim ao Pai, onde nos espera vencidas as réfregas libertadoras da ciência em que hoje nos empenhamos com sobretudo. Ele não faz menção a nenhum dos 12, ela não faz menção a nenhum dos 12, mas ela faz menção a Maria de Magdala, que é o maior exemplo de conversão do Evangelho. Não é Paulo, é Maria de Magdala. Então, assim, Amélia introduzir Maria de Magdala no primeiro capítulo tem um sentido. E que a gente traga esse sentido para o coração. Porque o que era a mulher naquela época? Não era. E sabendo que Magdala, que a gente vai ainda chegar nesse capítulo, era uma região muito badalada, de comércio, de trocas, e que uma mulher era conhecida por vender ilusões num contexto daquele, né, com tudo que ela tinha, de todos os presentes, e transmutar, porque isso é transmutar, é você dar um salto quântico numa reencarnação. É transmutar. E que eu acho interessante, alguém pode dizer assim, mas ela já foi preparada para ser Maria de Magdala. Será, gente? Será que o espírito ia se sujeitar, passar pela devassidão, para depois se transformar só para testar para a gente que houve uma transformação? Foi um salto quântico, foi uma conversão, a convertida de Magdala. Isso é conhecer Jesus não era para qualquer um. Conhecer Jesus deve ser uma experiência assim, né? Por exemplo, a gente conhece Jesus sem conhecer, quer dizer, a gente crê, a gente confia sem conhecer. Mas assim, deve ser um negócio assim, uma pessoa, um ser humano, estar com Jesus, assim, perdido na vida, sem experiência, sem esperança nenhuma, uma vida perdida, uma vida que ninguém aceita, uma pessoa que não é aceita por ninguém. Aí você tem uma experiência de vivência com Jesus, isso é uma transformação, isso é um privilégio que eleva espiritualmente qualquer ser humano. Mas nem todos eram assim. Porque a própria Amélia diz que o olhar de Jesus a muitos magnetizava e a muitos amedrontava. Porque muitas pessoas ainda envolvidas em seus conflitos, ainda numa cegueira muito grande, materializadas, porque os fariseus também têm tudo no alcance dele, nos passos dele. Vigiando, né? O tempo inteiro os passos dele eles viam cegos enxergados, paralíticos se
Eles viam, mas Não acreditavam. É porque existe a hora de cada um, né? Existe a hora de cada um. Quando, E a hora dela era aquela. A dele viria depois. quando no nosso tempo a gente está vendo, a gente está aqui estudando, mas não sei. Ainda tropeça, cara. Está tropeçando E também. você falou uma palavra dele, você falou assim, a gente acredita, né, em Jesus. A ideia não é acreditar, é eu sei. A gente sabe. Sentir. É a mesma coisa que cada um de nós teve uma experiência para chegar até aqui. Eu conhecia Jesus, quer dizer, eu sabia de Jesus. Mas para mim não tinha. Era esse, eu devia ser uma dessas pessoas aí que vivia julgando o que ele estava fazendo. Seu Zezinho fala muito disso, entendeu? Eu perseguia, mas eu persegui porque eu queria ser. Você estava onde? Você estava para onde? Você é o que de nós? Na minha loucura, eu era secretária. Mas assim, quando isso, eu só terminar, eu estava me lembrando com a minha irmã, que a minha irmã agora lá no Rio, ela está frequentando o Frei Luiz, que é uma casa enorme, é um sítio. Um espetáculo, E lá no Frei Luiz eles dizem que quem tem a ver com o Frei Luiz é da parte da Inquisição. E quem trabalha, e sempre me disseram que quem trabalhou ou tinha ligação com o Templo Espírita do Piara era da crucificação. Eu trabalhei durante 25 anos dentro do Templo Espírita do Piara. Eu assim, caramba, eu joguei pedra na cruz. Eu joguei, consegui paralelepípedos, com certeza, porque eu já estou aqui, eu estou aprendendo. Passaram 2024 anos, eu continuo idiota, entendeu? Mas enfim, eu aqui, entendeu? Mas não tem problema, eu sou insistente. Tio Nilson Exato. passou tanto tempo, Dedicando integralmente, né? Então, quando eu falo que eu fui secretária de Herodes, deve ter um fundamento. É algum arquivo, a caixa de eu ali, uma gavetinha que eu abri e que eu falei, eu sou secretária de Herodes. e a gente está insistindo, né? É insistir. É o que eu disse, né? Ele quer a gente. Acho que assim, eu coloco tudo assim, na fé, para a gente acreditar e a gente confiar. Né? E quando você tem uma confiança plena que esse caminho vai te salvar, você vai se da matéria. Mas a gente não confia plenamente nesse caminho, nessa voz de Deus, né? Nesse ensinamento. Porque se a gente confiasse mesmo, eu sempre esqueço o nome desse que leva o filho até o monte de Deus pede. É o presidente, não. Né? Aquele cara confiou em Deus, pediu, foi lá e botou o filho dele lá para ser sacrificado. Tem que fazer isso. Não é a solução dele, é confiança. Eu estou aqui, eu estudo, falo que Jesus é meu mestre, meu guia, não sei o quê, mas na hora de falar a matéria, na hora de. Sabe que eu vejo um problema nosso, né, dos cristãos? É porque a gente coloca Jesus muito distante. Da gente. Exatamente. E a gente ainda tem um resquício da igreja, né? De colocar Jesus lá, colocar e a gente aqui, né? Muito distante. Mas entender que Jesus é amigo. Hoje eu fiz um áudio, né? Jesus bate a porta da minha morada. Com os irmãos de Belém.
tal. E aí eu vou pedir, vou convidar vocês a uma experiência. Vocês já oraram conversando com Jesus? Como se Jesus estivesse sentado assim numa cadeira do seu lado. E aí você observa a roupa, você olha o pé, as sandálias sujas, cheias de barro. Aí você observa a roupa, o linho naquela época. Você vai subindo, chega os cabelos. E você para, e ele está olhando para você. E naquele momento ele é todo seu. Ele é todo seu, ele está ali para você. E você pega a maior angústia da sua alma e você chega para ele, pega na mão e conta, mestre, e conta, entrega e conta. E ele continua te olhando, continua sorrindo, porque ele é todo seu. Parou o tempo, parou o espaço, parou tudo. Ele está para você. Você entrega tudo a ele. E ele permanece te olhando compassivamente, desnudando a sua alma. Faça essa experiência. Uma vez eu estava num dilema, né? Que eu ouvi, meu Deus, eu fui com Jesus, eu com Deus. Fazer a tua vontade. Cara, era tudo a minha vontade. No dia seguinte aconteceu tudo isso que eu queria. Mas eu me lembro, isso é muito marcante na minha vida, que eu botei na mão de Deus. Eu faria o que fosse da vontade dele, eu faria. Mas vamos aprender a visualizar Jesus. Porque se a Nélia nos dá tantos detalhes, não é à toa. É para a gente pegar todas essas informações que ela pinta na nossa mente e trazer a consciência. Trazer a consciência é trazer o dia a dia. É a todo momento. É porque nós estamos acostumados, vamos supor, entrar na igreja, aí Jesus está lá em cima no altar, aí você vê a imagem, uma gravura, está lá em cima, está sempre assim longe, está sempre. E isso que você está falando é para que a gente o coloque como amigo e tenha a intimidade. Isso que eu ia dizer, com ele, né? É o meu grande amor da minha vida. Porque a intimidade é difícil de você ter. Você não tem intimidade com você conhece, você fala. Muda a palavra. Era difícil. Não, eu estou dizendo, com as pessoas nascidas e vivas, você conhece, você fala, todo mundo vai gostando da Deise, pô, legal pra caramba, tudo lá. Mas intimidade, no sentido total de você se abrir, você se desnudar aqui na mente, no coração. Você tem que ter muita intimidade com a pessoa, né? Muita gente faz análise, psicólogo, não sei o quê, e não consegue falar, projetar tudo que precisa, gostaria, né? Mas com Jesus, eu nunca fiz esse exercício não, mas eu vou fazer da intimidade. Legal. Que ele te conhece, ele já conhece. Ele já conhece. E aí quando chegar, é o grande amor da minha vida e falar com autoridade, porque é. Eu acho que quando a gente faz uma prece profunda, né? Eu sinto isso. Quando a gente faz uma prece profunda, no fundo do coração, né? Aquela que você está ali, naquele momento que você não sabe, eu preciso, aí você automaticamente você se aproxima tanto, e você acaba ficando, você conversa com ele nessa intimidade.
E aí, é o que ele falou, e aí você entrega tanto que as coisas acontecem. Porque você tem esse desprendimento e está no seu lado. É aquela prece que a gente faz, que nos leva, que faz a gente soluçar. É dessa prece do Na favor. dor é mais fácil a gente se aproximar. É verdade. Infeliz É o amor de mãe, né? ou felizmente. Eu acho que de manhã, quando a gente está feliz, que agradece o dia, aquelas coisas assim, dá uma chamada junto com Jesus, quando você agradece o dia, quando você vira com o espelho assim, ô Jesus, estou legal, coisa assim, entendeu? A gente quando faz essas coisas assim, tá com Jesus também. E eu lembrei Então, de um assim, meme legal. que fizeram um recorte do The Chosen, de Jesus fazendo assim, ó. Aham. Aí, quando Jesus sabe que eu controlei os meus impulsos e tudo Aí isso. Tem um também, Márcia, não sei se você viu, fizeram uma figurinha no WhatsApp também com uma cena de shows, que é ele rodando de mão dada com os amigos. Eu quero. É a coisa mais linda do mundo. Eu também quero. Porque é uma cena, né, que ele tá brincando, né? E aí, gente, precisa isso, né? quando o Só marido de vai verdade. chega para ele, né? E todo mundo chama Rabi, mestre, mas ela chama Rabone. Rabone é mais íntimo, é mestrezinho. Olha como ela traz. Se a convertida fosse, vamos trazer Jesus para perto. Vamos colocar ele, o grande amor, vamos chamar ele de Rabone. Meu lado, que é o seu tamanho. Então, eu queria, vamos encerrar, mas eu queria pedir a vocês, nesse momento que a gente já começou, para que a gente aproveitasse todas essas energias plasmadas que a espiritualidade nos traz, todas essas bênçãos nesse momento. Obrigada. Para nos conectarmos aos trabalhos da casa e, em especial, o REAGE, que é a nossa rede unificada de gestação inesperada. É um trabalho que a gente já está fazendo acontecer, graças ao nome de Jesus, e que a gente precisa da grande sustentação de Jesus, da sua mãe e de suas falangeiras, pois a gente está trabalhando com mulheres que estão gestando, fazendo o seu papel de trazer ao mundo reencarnantes. Estamos falando de espíritos que não tiveram a oportunidade de nascer. Estamos falando de todo um contexto planetário difícil, hostil, para que isso aconteça. Então a gente precisa canalizar essa energia de luz para que esse projeto que já é, a gente tenha sabedoria para que possa trazer, manifestar, co-criadores que somos, manifestar ele no físico com fidelidade. Com fidelidade. E aí vou pedir para vocês, para a gente fazer uma visualização de uma gestante que nos chegou hoje. Ela, a gestante, ela está com uma gravidez gemelar de 37 semanas, são duas meninas. Ela foi abandonada pelo seu companheiro, ela está sob os cuidados da mãe, mas ela está num processo emocional muito difícil. Ela está num processo depressivo muito grande. Ela não está conseguindo sintonia com suas filhas. Ela está profundamente adoecida. Uma gestação gemelar, uma gestação que demanda do corpo físico. Uma normal, já demanda ainda mais uma gemelar, ainda mais num contexto desse. E ela está muito mal.
E aí nos chegou ela hoje, e eu vou pedir para que a gente, aqui nesse momento agora, vamos diminuir